Olá a todos, aqui estamos mais uma vez, juntos para essas reflexões dos nossos evangelhos do domingo. Algumas reflexões com essas perguntas que nos ajudem para nossos encontros com Cristo, encontrar-se com Cristo. Muito bem, estamos fazendo um caminho quaresmal, então esse evangelho que vamos refletir ele tem que estar enquadrado dentro desse período de quaresma. Se na semana passada meditamos sobre a ida ao deserto, o deserto que é esse lugar de provações, vimos as tentações que Jesus sofreu no deserto. O deserto tem todo esse dinamismo simbólico, tomado desde o Antigo Testamento, personagens que foram levados também ao deserto, que vamos encontrá-los hoje com Jesus no evangelho que vamos ler juntos. E o evangelho que nós temos é o evangelho da transfiguração. A transfiguração ela é narrada pelos 3 evangelhos sinóticos. Os sinóticos são aqueles 3 evangelhos que são meio que paralelos, assim, que são semelhantes, seguem uma estrutura igual, que é Mateus, que é o evangelho de hoje, Marcos e Lucas. E os 3 enquadram no seu momento preciso, essa passagem. Saibam que existe uma festa da transfiguração. No domingo, deveria ser trasladado para o domingo, mas no 6 de agosto é a festa da transfiguração. Então esse evangelho ele é lido mais de uma vez no ano. Agora, nesse ano A, no segundo domingo, mas também tem uma festa própria da transfiguração, para ver sua importância, Mas vamos deixar a festa de lado, vamos pensar um pouquinho por quê. Agora, no segundo domingo de Quaresma, se nos é proposto meditar na transfiguração do Senhor. Dito isso, vamos então para nossas perguntas que nos ajudem a responder isso. Então, como primeira pergunta proposta é: por que Jesus escolheu esses 3 apóstolos? Quem eram esses 3 apóstolos? É narrado ali, diz o nome deles: Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Não está escrito assim, mas estou só explicando quem são, Tiago e João. São parte dos pescadores. Haviam 4 apóstolos pescadores, pelo menos, 2 duplas de irmãos, André e Pedro, que eram companheiros de pesca também de Tiago e João. Todos ali pescadores que viviam junto ao lago, ao Mar da Galileia. O Mar da Galileia realmente é um lago. E está a um nível abaixo do nível do mar. Tá? Isso é importante para o que vai se seguir agora. Esses 3 que moravam ali tinham a sua segurança, eram pessoas que viviam do lago, viviam ali, não saíam, eram comerciantes, pescadores que comerciavam esses peixes, Muito bem, mas Jesus faz uma proposta para eles, e a proposta é sair daquele lugar, não só para segui-lo, mas a proposta nesse momento é ainda ali na Galileia subir. Eles que viviam abaixo do nível do mar têm que subir, não ao nível do mar, subir muito acima do nível do mar. O Monte Tabor, o Monte da Transfiguração, é um monte relativamente alto ali para a região. Então Jesus os convida a uma subida. E isso tem que entrar agora como uma reflexão para a nossa quaresma, Se temos que ir para o deserto, que é verdade, também temos que subir. Subir um monte. Subir um monte para estar com Deus, Esse é o objetivo. Eles estão subindo para se encontrar ali, fazer uma experiência toda especial de Deus. Mas para que chegue a essa finalidade, que é a experiência de Deus, tem um caminho que se faça. E é um caminho de subida, de esforço, portanto. Quando subimos, temos que deixar muitas coisas para trás. Não podemos levar pesos extras que vão nos impedir chegar à meta, ao cume da montanha. Então, a subida. Essa é a proposta de reflexão que eu convido vocês a fazerem. O porquê Jesus chamou esses, Em primeiro lugar, por isso.
porque eles eram pescadores, precisavam fazer uma subida, deixar para trás. Já tinham deixado os barcos, as redes, né? Tinham deixado os pais, tudo isso está descrito no Evangelho, quando Jesus chamou a esses 4 personagens para fazer deles pescadores de homens. Então eles foram deixando, mas toda a nossa vida, e esse é o motivo de a gente celebrar Quaresma cada ano, toda a nossa vida, Quaresma tras Quaresma, somos convidados a essas renúncias, a deixar para trás algumas coisas que nos continuam impedindo de fazer esse caminho, essa subida para encontrar-se com Deus, nosso Senhor. Bom, isso em primeiro lugar. Depois também esses 3 apóstolos, eles são escolhidos para estar com Jesus em outros momentos também. Eles foram convidados, somente eles, a se afastar do grupo dos 12, para ir com Jesus e fazer a experiência da ressurreição, né, da filha de Jairo. Lembra desse episódio? Um personagem, Jairo, vem até Jesus dizendo: minha filhinha está muito doente, né? Venha tocá-la, venha curá-la. E chegando na casa, a menina está morta. Mas Jesus entra no aposento com esses 3 apóstolos, toma a menina pela mão e disse: Talita cum, menina, levante-se. E eles presenciaram esse grande milagre do toque da graça de Jesus. Então eles são escolhidos para momentos muito particulares. Grandes milagres, a transfiguração, em vista de algo também, de uma outra finalidade. Eles tinham que fazer uma experiência forte de Deus para depois, de Jesus, da sua divindade, para depois manifestar isso. Por isso Jesus falou no final, né, não digam a ninguém, ainda não digam a ninguém tudo isso que vocês estão experimentando. Vocês darão testemunho disso, vocês serão os testemunhos disso, dessa glória. Lembra também que no Monte do Getsemane, o Monte do Getsemane é uma outra montanha, não muito alta, né, mas ali está na altura do Templo de Jerusalém, que também está numa altura, né? Então eles estavam naquele Monte das Oliveiras, na Quinta-feira Santa, depois que saíram da Santa Ceia, subiram aí para estar em vela, em oração, em vigilância com Jesus. E Jesus também pegou eles 3 à parte, enquanto os outros dormiam, falou: vocês 3 fiquem comigo, permaneçam comigo, vigiai e orai. A carne é fraca, permaneçam em oração. Então eles tinham uma missão muito especial, esses 3, né? E era isso: testemunhar quem era Jesus de Nazaré. Não como Jesus de Nazaré, esse homem especial, um grande profeta, como vão dizer, mais que isso, o próprio Filho de Deus, como vai testemunhar o próprio Pedro depois de sua mesma boca. Então Jesus nos convida a isso, nos separa sim, nos convida a fazer uma caminhada de subida, de renúncias e deixar para trás muitas coisas para fazer a experiência e depois para comunicar no seu devido tempo essa experiência de quem é Jesus, nosso Senhor. E como segunda pergunta, parecida com a primeira, por que se apareceram ali com Jesus na sua glória esses 2 personagens ilustres do Antigo Testamento, Moisés e Elias? Moisés e Elias, eles resumem todo a antiga aliança de Deus, feita lá no Antigo Testamento, né? De fato, o Antigo Testamento, o Novo Testamento é antiga aliança, nova aliança. É esse pacto, né? Aliança como sinal de um pacto entre Deus e o povo. Então, existe um antigo pacto e um novo pacto feito em Jesus, né? Então, mas esses 2 personagens resumem todo o Antigo Testamento. Moisés representa toda a lei de Deus, né? Essa primeira aliança. E em Elias se resume todos os profetas, os demais livros do Antigo Testamento, né? Moisés como os primeiros livros e Elias os demais livros do Antigo Testamento, né? Como resumir ali nesses 2 personagens toda a antiga aliança, pacto de amor que Deus tinha feito com o povo. Mas ainda por que mais esses 2? Eles resumem, mas também eles são 2 personagens que fizeram uma experiência que está acontecendo nesse momento com Jesus e os 3 apóstolos. Tanto Moisés como Elias foram pessoas escolhidas por Deus que tiveram que fazer um caminho de deserto. Eles foram levados ao deserto por Deus, né? Foram ao deserto em busca de Deus, os 2, né?
Os dois subiram uma montanha. Os dois subiram a montanha, o Monte Sinai, né? E ali quiseram se encontrar com Deus. Moisés e Elias pediram fazer a experiência de Deus no alto da montanha. E fizeram uma experiência de Deus, mas imperfeita, não total. Moisés, por exemplo, pediu ver o rosto de Deus e lhe foi recusado por um momento. Chegaria o momento que ele veria o rosto de Deus, né? E nós temos agora a transfiguração como esse momento. Assim, Elias pediu também a graça de fazer a experiência de Deus, né? Foi naquele episódio quando veio sinais fortes, né? Tremores, tempestade, sinais muito grandiosos, mas Deus se manifestou então numa breve, como se diz, um breve ar assim que passava, né? Uma brisa leve, diz a Sagrada Escritura. Mas ainda assim não tinha feito uma experiência da pessoa divina, que se realiza então agora, na transfiguração. É como se a transfiguração fosse aqui está, vocês pediram e chegou o momento de fazerem a experiência de Deus. Os personagens, claro, que já haviam falecido, são personagens lá do Antigo Testamento, lá atrás, do início da história da salvação, né? Então esses personagens passaram pelo deserto, como Jesus na semana passada, subiram uma montanha, né, e quiseram um encontro com Deus. E agora estão recebendo essa graça, né, através de Jesus, o prometido, né? O Antigo Testamento é como o testamento da promessa que vai vir Deus, que vai vir o Salvador. Então se realiza agora. É como que Deus querendo nos transmitir a nós, aqui está. Chegou o tempo realmente da salvação. Chegou o tempo, queridos irmãos. E essa é a Quaresma. É o tempo da salvação que se nos dá. Muito bem, e temos agora a terceira pergunta, e talvez a mais importante. O que é a transfiguração? E nesse momento da Quaresma, o que ela pode nos dizer? Bom, vamos explicar três coisas. Em primeiro lugar, o que é, né, realmente, o que foi a transfiguração de Jesus? A transfiguração foi uma mudança no próprio Jesus. A sua figura, transfiguração. A figura se transforma. Se transformou de tal modo a figura de Jesus que revelou àqueles que aí estavam, os 5 personagens que aí estavam com Jesus, Elias, Moisés e os 3 apóstolos, mostrou a sua divindade. A divindade de Jesus que estava, vamos chamar assim, oculta pela sua humanidade, da pessoa de Jesus de Nazaré, fica então revelada, né, totalmente, com todos esses sinais apresentados aí, cheio de luz. A sua glória apareceu totalmente. Isso da sua glória, da luz, tudo isso revela quem era, né, essa misteriosa pessoa divina, oculta, escondida na pessoa humana de Jesus. Oculta não totalmente, por isso os milagres aconteciam. Os milagres não aconteciam somente por compaixão, para ajudar. A finalidade última desses milagres realizados antes era manifestar, né, a divindade que estava presente. A divindade da segunda pessoa trinitária em Jesus de Nazaré, né? Muito bem. Então, em primeiro lugar, isso. A transfiguração é mostrar aquilo que estava escondido, né, na pessoa de Jesus. A figura humana que é como transfigurada na figura divina, né? Se transforma, se revela. Mais que se transforma, se revela, porque está presente em Jesus, a divindade. Está presente, mas aos nossos olhos humanos oculta, e precisava então desse momento de revelação, né? Como numa câmara antiga que tínhamos que revelar ali o filme para mostrar o que estava já dentro, né? Muito bem. Isso em primeiro lugar. Segundo lugar, né? A transfiguração é um convite a que cada um de nós, assim como esses personagens ali, façamos a experiência de Deus. Somos convidados, na Quaresma, a subir uma montanha, não só física, né, mas uma montanha realmente espiritual, subir por em cima, né, de todas as nossas fraquezas, as deficiências, as nossas lutas. Tudo isso são a montanha que temos que subir. Subir, olhar por em cima delas e enxergar Deus por em cima do materialismo que nos atormenta, que nos cega,
por em cima das nossas lutas, dos pecados, dos combates, subir, passar por em cima disso. E ali fazermos, cada um de nós, uma experiência profunda de Deus. Porque, assim como aconteceu para os 3 apóstolos, depois tínhamos que descer, fazer uma experiência forte, marcante, né? Que marque a nossa vida, para depois descer e voltar ao combate. Porque a vida ordinária vai continuar depois, mas iluminada, guiada agora pela experiência profunda de Deus. Então essa é a segunda razão que eu coloco aqui do o que é a transfiguração para nós. E em terceiro lugar, né, é um convite profundo. Assim como Jesus se transfigurou, cada um de nós somos chamados a também nos transfigurar com Ele. Temos que mudar. A quaresma é tempo de conversão. A conversão é isso, é uma mudança. E uma mudança profunda que tem que ser realizada em nós. Temos que sair da quaresma, né, terminada depois da Semana Santa, para começar a Páscoa, né, transformados, iluminados pela graça de Deus. Isso é o tempo de quaresma. Esses 40 dias é para isso que a gente está fazendo. Para sairmos transformados por Deus. Transfigurados. Mais luminosos. Né? Luminosos porque a luz de Deus vai estar brilhando em nós. Bom, auguro, desejo a todos vocês uma boa caminhada quaresmal. Que subam, que se sintam acompanhados nessa subida exigente que é a quaresma, onde temos que ir renunciando a nós mesmos, renunciando àquilo que ainda nos segura, nos impede ter um encontro real com Deus, nosso Senhor. Uma boa quaresma e Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.